noite, irmãos. Graça e paz. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Meus irmãos, vamos começar esse culto, ao nosso Senhor em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa noite, Senhor, que se inicia. Que o Senhor nos permite estarmos aqui, Senhor, aqueles que estudaram, aqueles que trabalharam, e o Senhor permitiu que nós chegássemos aqui, Senhor, sob a sua santa paz, Senhor, sob a sua santa paz. Muito obrigado por cada bênção, cada proteção, obrigado por cada livramento que o Senhor nos deu e que nós sequer sabemos, Pai. Ó, Pai, seja com cada irmão aqui presente, cada família representada, aqueles que não puderam estar, aqueles que ainda estão a caminho, aqueles que nos recebem através da live, Senhor. Ó, Pai, seja com cada um, Senhor. Seja com os enfermos, e que tudo que seja falado, louvado, seja totalmente para engrandecer o seu santo nome, Pai. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça cada vez mais, Senhor. Seja com cada irmão aqui presente, Senhor. Muito obrigado por tudo. Essa oração que te fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora nós teremos uma leitura bíblica que se encontra em Lucas 4, 18 e 19. A leitura participativa, ok? Todos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. Meus irmãos, agora nós temos aquele momento de testemunho. Se alguém tem algum testemunho para poder compartilhar, alguma situação, alguma coisa que estava pendente foi resolvido, algum livramento mesmo, agora é o momento. Nós temos esse período aí para poder compartilhar com os irmãos. Alguém? Ninguém? Bom, então eu vou fazer aqui um breve comentário do que aconteceu comigo e com minha esposa no sábado passado. Nós trabalhamos e, chegando em casa de madrugada, ela se deu conta que tinha esquecido a chave. Lá em casa, como é que a gente faz? Eu saio com o carro, costumo deixar a chave na porta, e quem sai tranca, né? E dessa vez, ela, quando saiu, ela pediu para o nosso filho fechar a porta. E aconteceu que, ao fechar a porta, ela saiu sem a chave. A minha chave, a dela, ela deixou em casa. E a minha chave, que ela deveria pegar, ficou dentro de casa. E nós fomos trabalhar, chegamos em casa de madrugada. Aí, quando estava mais ou menos no arsenal, ela foi procurar a chave. Quando ela procurou a chave, se deu conta que a chave não estava com ela. Aí ela falou, e agora, como é que a gente faz? Aí eu confesso aos irmãos que eu, no primeiro momento, a minha ação foi totalmente humana, Sem a chave, então, chegar lá na frente, vou encostar o carro e a gente descansa no carro. Domingo de manhã a gente levanta, chama Arthur e tudo certo. Aí ela veio orando no meio do caminho. No caso, eu estava com a chave do serviço. E como estava com a chave do serviço, ela veio orando. Senhor, por favor, que essa chave aqui, pelo menos abra o portão do lado de fora, para a gente pelo menos estar na garagem, Poder encostar o carro na garagem e ficar ali. Por volta das 3 da manhã, e nós ligamos para o Arthur, e Arthur simplesmente não acordava. E quando chegamos em frente de casa, eu já fui manobrando o carro, nem parei em posição para entrar, já fui manobrando o carro já para deixar melhor posicionado na rua. E eu falei com ela, agora tenta abrir aí. Aí quando ela chegou, ela foi, aí teve dificuldade com uma, aí demorou um pouquinho. Aí quando eu estava me aproximando, o portão, para a glória de Deus, o portão se abriu. E para melhorar,
a chave, né, que ela deveria ter pego antes, estava do trinco da porta do lado de dentro da garagem. Então, além a chave que estava, a chave do serviço abriu o portão do lado de fora, e ao chegarmos na garagem, ela se deparou com a outra chave lá dentro ali, e conseguimos entrar e dormir dentro de casa. Então, assim, são pequenas coisas, mas que mostram, né, o amor, o carinho, o cuidado que o nosso Pai tem conosco. E esse é um relato que eu faço questão de falar, porque eu, no primeiro momento, eu confesso aos irmãos que eu não pensei em pedir, e graças a Deus ela teve esse pensamento, e o Senhor nos deu essa possibilidade aí de podermos descansar, né? Depois de um longo dia de trabalho. Então, essa que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Nesse momento, irmãos, é o momento missionário. O nosso tema é Jesus, por isso eu vou. Vamos falar todos juntos? Um tema bem fácil, né? Jesus vem, por isso eu vou. Vamos todos? Jesus vem, por isso eu vou. Amém. A nossa divisa se encontra em Mateus 24, 14. E a divisa diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então será o fim. Amém, irmãos? Agora teremos o momento do hino da campanha e o momento de ofertório. O Ministério de Louvor está com a palavra. Enquanto nós estivermos louvando com o hino oficial, querido, você tem a oportunidade de dedicar os dízimos, as ofertas e as nossas vidas, né? Dedicação de bens e vidas. Eu creio em meu coração que só Jesus é Senhor. Declaro agora a todos aqui que em Cristo há salvação. Eu quero me preparar para de Jesus eu falar, andar ao lado de cada irmão, compartilhando com ele a missão. Com firmeza e obediência eu vou escutar sua voz, só a sua voz, anunciando o evangelho aos cativos, dizendo que ele é o Senhor, só ele é o Senhor. Com firmeza e obediência eu vou escutar sua voz, só a sua voz, anunciando o evangelho aos cativos, dizendo que só ele é Senhor. Porque ele vem, vou adorar, porque ele vem, eu vou pregar, porque ele vem, vou ensinar, porque ele vem, porque ele vem, vou adorar, porque ele vem, eu vou pregar, porque ele vem, vou ensinar, porque ele vem. E naquele tão grandioso dia eu vou escutar sua voz, só a sua voz,
sua voz me dizendo: vem filho querido, aqui no céu é o seu lugar. Porque ele vem, vou adorar. Porque ele vem, eu vou pregar. Porque ele vem, vou ensinar. Porque ele vem. Porque ele vem, vou adorar. Porque ele vem, eu vou pregar. Porque ele vem, vou ensinar. Porque ele vem. 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 Glória a Deus, querido. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, para falar de missões, Senhor. Que o Senhor esteja com tudo que será feito aqui nesta noite, Senhor. Que esteja também, Senhor, com as ofertas que foram dedicadas, com as vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando em cada um de nós aqui, nos despertando a cada dia mais para fazer a Sua vontade. Perdão pelas nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nesse momento eu queria convidar você que ficasse de pé, para a gente continuar louvando. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:18. Aproveita a oportunidade agora, fala com a pessoa que está aí pertinho de você. Dá uma boa noite para ela, convida ela para louvar ao Senhor, louvarmos ao Senhor juntos. O dia que Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei. Teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. quando estou mal, Me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço, eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha
vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, amor infalível. Eu te agradeço. Amém, queridos. E assim como um dia o Senhor Jesus, Ele salvou a mim e a você, Ele tem o poder de mudar histórias, queridos. E Ele tem o poder de usar nossas vidas para alcançar outras vidas. Basta apenas que nos deixemos que Ele faça o querer dEle em nossas vidas. E às vezes a gente acha que a gente tem que ir para muito longe, mas precisamos estar falando de Jesus a todo tempo e em qualquer lugar, e que não lembramos disso só nos momentos, nos meses de missões, mas que possamos ter isso como um estilo de vida. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, Perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa ao mundo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Só a igreja. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Move, ó Deus, a dureza dos nossos corações, a montanha de pecado que está diante de nós, que nos impede de estar diante do Senhor. Liberta-nos, ó Deus, para que sejamos livres em Ti, Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Deus, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, consagramos as nossas vidas e os nossos corações a Ti. São dias maus, são dias difíceis, mas sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Continua nos fortalecendo, nos ajudando, ó Deus, a cada dia a carregar a nossa cruz, estarmos diante do Senhor com um coração sincero, completo, inteiro, ó Deus. Obrigada pelos livramentos, pelo cuidado, por estar sempre conosco. Perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas que o Senhor nos sustente, nos ajude todos os dias. Fica conosco. Abençoa agora, ó Deus, a palavra que iremos ouvir. Que os nossos corações sejam preenchidos pela Tua presença, através da vida daquele que trará a mensagem. Que venha, Senhor, do Senhor aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, igreja. Queridos, e lembre-se sempre, o poder que ressuscitou a Jesus age em nós para buscar o perdido. Amém? Queridos, eu queria convidar até aqui à frente a nossa amiga, irmã em Cristo, a nossa missionária. Ela é missionária de missões nacionais, mas ela vai falar para missões locais, né? Quando eu convidei, ela falou assim para mim, mas eu sou missionária de missões nacional. Eu falei para ela, não tem importância. A irmã fala para missões locais, é importante. A irmã Carla, ela é uma irmã que já esteve aqui conosco, né? O pastor Adilson, que é o seu esposo, esteve aqui pregando. Foi num período de missões nacionais, ele esteve aqui pregando. E a Carla veio junto, deu também uma palhinha, né? Deu um apoiozinho a ele. E ele, hoje, quase que ele dá um apoio para ela. Por isso que ela me pediu a cadeira, porque ela está com um problema. E aí ela não pode ficar muito tempo em pé. Quando começa a doer, ela tem que sentar. Aí ela falou, deixa uma cadeirinha aqui para mim. Aí eu falei, então tá bom. Aí ela queria falar assim, o pastor Adilson vai me ajudar. Eu falei, não, deixa ele lá quietinho lá. Hoje é dia dele ouvir. Amém? Vamos orar pela vida da irmã Carla? Senhor, muito obrigado pela vida da sua filha. Pai, que o Senhor venha nesta noite usá-la, Senhor, para falar do Teu amor, Senhor, a vidas que ainda não se renderam a Ti, Senhor. Ó Deus, que ela possa ser canal de bênçãos, Senhor, para aquelas pessoas que estão passando e ouvindo, Senhor, esse serviço de alto-falante, Senhor. Ó Deus, cubra ela com sua proteção, Teu amor, guarde ela, Senhor, quando ela retornar para o seu lar, Senhor, ela e o pastor Adilson, Senhor, e dê a ela, Senhor, um restante de noite abençoada, porque eu tenho certeza que o Senhor é o Deus de provisão e estará sempre guardando os seus filhos. Hoje e sempre é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, tá? Obrigada. Olha, ele falou assim para mim, fica à vontade. Ele deu oportunidade para a missionária ficar à vontade. Aí vocês sabem como que é, né?
Não tem hora para terminar, então. Para mim, eu vou ficar à vontade. Estou brincando, irmãos. Estou muito feliz por poder estar aqui novamente com os irmãos. Tive aqui, como o pastor Ricardo falou, acho que foi uns 2 anos atrás, mais ou menos isso, uns 2 anos, com o meu esposo, aquele homem lindo ali de amarelo. Nós somos casados há 32 anos, temos 3 filhos. E Deus tem nos abençoado muito. Os nossos filhos têm 2 casados, uma já está namorando para ficar noiva aí para esses dias, ou então a gente vai ver se a gente consegue fazer para que fique mais tempo em casa com a gente, porque o ninho está ficando vazio, mas estamos aí firmes nos propósitos do Senhor. Pedi a cadeira, como o pastor Ricardo falou, porque eu estou com algumas hérnias de disco, fiquei... Aí o médico agora mandou fazer um exercício, mas eu fico em pé, aí começa a doer, eu tenho que sentar, aí levanto mais um pouco. Então, eu pedi a cadeira, porque eu tinha em casa falado assim para o Senhor: Senhor, não irei mais fazer mobilização de missões. Não vou mais pregar, Senhor. Vou só apoiar meu marido, vou estar junto com ele, mas eu não vou mais pregar. Isso eu falei na sexta-feira. Sábado, fomos para a igreja, o pastor Ricardo vai e me faz o convite. Eu não tive como dizer não. Aí eu falei assim para o Senhor: Senhor, o Senhor não entendeu? Eu não falei para ti, Pai, que eu não vou mais fazer mobilização. Eu não vou mais pregar. Eu vou deixar o pastor fazer isso. Eu só vou estar apoiando, fazendo oração, falar para alguém assim sentadinho, mas em público não. Aí, Deus falou assim: Cheguei ontem na igreja, no nosso culto é às quarta-feira, tinha 2 irmãs lá. Irmã Carla, que bom que a irmã veio aqui hoje. Eu só vim aqui para falar com a irmã. Será que a irmã poderia pregar na minha igreja dia 26 de junho, agora no final do mês? Aí eu falei assim: Senhor, eu tinha dito para o Senhor que não. Aí o Senhor falou assim para mim: Filha, para você falar da minha palavra, você não precisa das tuas pernas, você precisa da sua boca. Aí eu falei assim: Senhor, entendi a mensagem. Sentada, deitada, estarei falando de ti, para quem quiser ouvir a tua palavra. Irmãos, nós estamos na campanha de missões estadual. E o tema é lindo demais. Vamos repetir numa voz bem bonita? Sei que nós já falamos, mas eu gostaria de ouvir a igreja. Mas falar, não só por falar, mas falar desejando que Ele venha. Vamos falar bem bonito? Está aqui a colinha, ó. Jesus. Amém. O nosso tema, como os irmãos já acabou falando, que é Jesus vem, por isso eu vou. Aí eu acrescentei: me preparando. Jesus vem, por isso eu vou me preparando. Nós precisamos estar prontos para quando Jesus vier buscar a sua igreja. Eu gostaria que todos nós abríssemos nossa Bíblia em Apocalipse. Todo mundo tem medo desse livro, né? Mas vamos lá, vamos ler Apocalipse. Nós vamos ler só um versículo. Apocalipse 22, 20. Amém? É o último livro da Bíblia, da palavra do Senhor. Apocalipse 22, 22, 20. Aquele que dá testemunho, quem é que dá testemunho que essa palavra está falando? O próprio Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não precisa me responder, mas é para você responder a você mesmo, aí no seu coração. Eu vou fazer 3 perguntas. Primeiro, você crê de verdade na volta de Jesus?
Você responde para você, com amém, ou para você mesmo. A segunda pergunta, você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Terceira pergunta, em sua opinião, essa aqui é para toda a igreja e principalmente para os líderes, né? É para as pessoas que estão envolvidas aí no trabalho, mas também é para os membros dessa igreja, é para toda a igreja. Seja membro desta igreja ou não, pode ter alguém que seja membro de uma outra igreja que esteja visitando. Até para você também que está aí nos assistindo. Em sua opinião, a sua igreja está preparada para a volta de Jesus Cristo? Essa igreja, ou outras igrejas, será que estão preparadas para a volta de Jesus Cristo? Então, meu irmão, minha irmã, a maior esperança do cristão realmente é pela volta de Jesus Cristo. Todos nós realmente vivemos e desejamos a sua volta. O discípulo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 12 e 13, diz que devemos desejar e guardar pelo dia da vinda de Jesus Cristo, de tal maneira que como se não houvesse outro dia, como se ele pudesse voltar agora, nesse exato momento. Isso deveria ser o desejo do nosso coração. E, de fato, irmãos, precisamos almejar pela volta do Filho de Deus. Que ele venha para arrebatar a sua igreja. Para ele, e desta vez, e será, quando ele vir, dessa vez será de uma única vez, vai ser para sempre. Não é essa coisa, ele vai vir hoje, vai pegar um grupo, e amanhã ele vai voltar para pegar outro grupo. Não, quando ele vir, ele vai voltar uma única vez e vai arrebatar toda a igreja. Serão entregues para cada um de nós a coroa da justiça, como está lá em 2 Timóteo 4:8, quando Paulo menciona que Jesus voltará para os que o amam a sua volta. E para esses serão entregue a coroa de justiça. Será que você realmente tem desejado a volta de Jesus? Será que você tem feito por onde para que Jesus Cristo venha? Porque depende de nós também, né? Depende de cada um de nós. E esse dia será maravilhoso, porque toda a minha dor, pastor Ricardo, sumirá. Toda a minha angústia acabará. Todas as nossas preocupações não vai mais existir, porque nós estaremos diante daquele que tudo pode. Então, esse dia será maravilhoso. Enquanto isso não acontece, ou quando não chega, precisamos aprender algumas coisas sobre a volta de Jesus Cristo. Então, vamos apresentar aqui para os irmãos 4 pontos, se assim Deus me permitir, né? 4 pontos para os irmãos. O primeiro ponto: carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Aí você deve me perguntar assim: como isso, irmã Carla? O meu corpo não vai entrar no reino? Não, porque a Bíblia diz que um corpo pecador, um corpo que faz coisas que não agradam ao Senhor, não herdará o reino de Deus. Vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios 15, de 50 ao 53. Prestem atenção. Irmãos, eu vou explicar depois de melhor que a gente acabar de lermos o texto. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Agora prestem atenção. Eis que eu digo um mistério.
Nem todos que dormem, esse dormir aqui é morrer, né? Nem todos que dormem, mas todos serão transformados em um momento em que abrir ou fechar os olhos, ao som da última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível seja revestível de incorruptibilidade. Irmãos, Paulo está dizendo que o nosso corpo será transformado. Aqueles que dormiram dormiram com Cristo, vão ser ressuscitados num novo corpo. Um corpo puro, santo. E nós que não estivermos dormindo, morremos, né? Mas estivermos aqui, seremos arrebatados, o nosso corpo será transformado. Porque aonde habita o pecado, não pode entrar no reino do Senhor. Mas todos nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e sermos transformados, vamos ser transformados pela glória de Deus e poderemos entrar no reino dele. Então, esse corpo aqui, ó, pecador, não vai herdar, mas sim um corpo transformado pela glória de Deus. E a imortalidade, né? Nós vamos a ter o direito quando estivermos lá com Cristo, porque nós vamos viver para eternamente com o Senhor. Aqui eu coloquei assim no meu texto aqui, né, no meu rascunho, eu botei assim, no texto que acabamos de ler, Paulo nos informa que no momento do arrebatamento, nosso corpo será transformado. Assim como o nosso corpo não poderá herdar o reino de Deus, nada temos como dinheiro, o dinheiro também não vai conosco, carro, casa, roupa. Irmãos, nada disso é pecado ter. Até porque, né, todo mundo aqui precisa de dinheiro para comer. Quem precisa de dinheiro para comprar comida aqui, levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo precisa de roupa, né? Ninguém pode andar sem roupa por aí. Isso não é pecado. Ter uma casa bonita não é pecado. Ter um carro legal para você andar, isso também não é pecado. O pecado é você priorizar isso na sua vida. Tem gente que prioriza tanto o carro, o homem, né, principalmente, ele está lá limpando o carro. Mas é incapaz de passar meia hora brincando com o filho, pastor. É capaz de ficar meia hora com a sua esposa tomando um café da tarde, ali batendo um papo, ele não pode escutar a mulher. Ou então, levar sua família para passear, vir para a igreja. Ah, eu ir lá para a igreja, trabalhar um dia de sábado, eu tenho que limpar meu carro. Esse aí é o pecado, meu irmão. Tem mulheres, pastor, que limpa tanto a casa, mas limpa tanta casa, que se o marido ali chegar cansado, esquecer de tirar o sapato na porta, e ele botar o pé lá, ele está lá brigando. Pô, acabei de arrumar a casa, você não tem cuidado com nada. Meu irmão, aonde está a tua prioridade? É na pessoa que está convivendo com você, está do seu lado, ou nas coisas materiais? Mas não é pecado, irmão, você ter uma casa bonita e arrumada. Mas o que você está fazendo com o teu tempo? Está investindo o maior tempo naquilo ou nas coisas que são importantes? Na vida da sua família, na vida das pessoas que estão ao redor da tua casa, dos seus vizinhos. Tem pessoa que fala mal tanto do vizinho. Entendeu? Isso, a prioridade são as pessoas e não o bem material. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Nós precisamos entender que nada dessas coisas vai para o céu. Nada disso vai para o reino do Senhor. Mas as pessoas, eu e você, iremos se estivermos fazendo a vontade do Senhor Jesus. Lucas, ele vai falar no verso 12, no 33 e no 34, que nada disso importa. Ele vai dizer assim: vendam o que têm e dê esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastam,
com o tempo, com o tesouro nos céus, que não se acabam. Então, ladrão nenhum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu coração, ali também, onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Lucas está dizendo assim, olha, se o teu coração estiver nisso aqui, é aqui que vai estar o seu Deus. Se o teu coração estiver nas pessoas, ali vai estar o seu Senhor. Porque Deus se importa com cada um de nós. Nas material, casa, carro, nada disso importa para Deus. Pelo contrário, Ele nos orienta a dividir com o nosso próximo. Ele orienta a nós dividirmos com aquele que não tem nada. Irmãos, quantas pessoas lá fora precisam um pouquinho dessa palavra? Um pouquinho. Para poder entender o plano de Deus na vida dele. Quantos missionários estão pelo estado do Rio de Janeiro? Hoje nós temos a capelã escolar, a Graziele, uma grande amiga minha, também missionária da Junta de Missões Nacionais e atuante em missões estadual também. Ela hoje trabalha lá na região dos Lagos, nas escolas de lá. E ela tem compartilhado o que Deus tem feito lá nas escolas. Pastores, pastor Ricardo e igreja, você sabia que tem escolas lá na região dos Lagos que chamou, a diretora chamou, a Graziele, chamou o pastor Daniel, que é responsável pela Junta de Missões Estadual, para perguntar o que eles têm feito, que as crianças estão mudando seus comportamentos? Aí a Graziele falou assim, o que nós temos feito, apresentado a Jesus Cristo a cada um delas. Quando essa igreja ora por missões, quando essa igreja ora pelos missionários, quando essa igreja investe em missões, vidas estão sendo transformadas, porque a palavra de Deus diz que Ele só virá quando todos ouvirem da sua voz, todos ouvirem da sua palavra. Aí chegarás o dia da volta do nosso Jesus Cristo. Então, quando essa igreja faz o trabalho dela, de enviar sua oferta, de estar orando pelos missionários e evangelizando também o bairro, Deus se agrada, porque fica mais próximo da volta dele. Missões estadual, tem um pastor que é amigo nosso, ele costuma dizer que é fazer missões no quintal de casa. É você fazer missões aqui no seu bairro. É você fazer missões no seu estado. Você pode fazer missões, falar do amor de Jesus aonde você estiver. Na escola, no trabalho, no ônibus, na sua vizinhança, na sua casa. Testemunhar do amor de Jesus. Às vezes, o teu testemunho pessoal fala mais do que quando você abre a boca. Quando você respeita o seu próximo, você ama o seu próximo, cuida dele, você também está evangelizando. Passando para o segundo ponto. Jesus vem no momento que ninguém espera. Eu ia ler com os irmãos, mas para a gente ganhar tempo, eu não vou ler não, tá bom? Está lá em Mateus 24, do 37 ao 42 e no verso 44. Eu só vou ler o finalzinho do 44, que diz assim, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Muitos de nós achamos que Jesus vai voltar num grande evento, né? O céu vai estourar, ou então vai acontecer algo extraordinário, que Jesus vai vir a qualquer momento. Mas, irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus vai voltar num tempo onde que ninguém imagina. Lembra da época de Noé?
Quem lembra? Quem já leu o texto do dilúvio? Espero que essa igreja já tenha estudado isso. Amém? Então, acho que todo mundo conhece. Noé estava lá construindo a arca, estava construindo, mas ninguém dava ouvido para Noé. Noé estava falando assim, gente, olha, vai vir um grande dilúvio, tudo vai ser destruído, mas ninguém dava ouvido para Noé. As pessoas naquela época estavam casando, estavam fazendo festa, estavam namorando, estavam fazendo tudo que desagradava a Deus. Menos dando atenção no que Noé estava falando. Olha, eu vou construir essa arca aqui porque vai vir um grande dilúvio e Deus vai destruir todas as coisas. Mas ninguém deu ouvido. E o que aconteceu, gente? Alguém lembra do que aconteceu? Noé entrou dentro da arca, com ele, a esposa, os filhos e as noras, os bichos que o Senhor levou até Noé. A arca se fechou, Deus selou aquela porta e veio um grande dilúvio e tudo foi destruído. A volta de Jesus vai acontecer exatamente assim. Muitos não estão acreditando na volta de Jesus. Muitos não acreditam, e o que mais me choca, que tem pessoas dentro da igreja, pastor, que não acreditam na volta de Jesus. Acha que isso, eu já escuto tantos anos que Jesus vai voltar e nunca vem. Esses dias eu tive com uma senhora, não é da denominação batista, mas não vou mencionar, né, porque é feio a gente ficar falando da denominação dos outros, né? De uma outra denominação, eu estava conversando com ela, até lá no Pilates, onde eu faço Pilates, e ela estava falando assim, minha filha, estou com 83 anos, desde que eu sou criança, desde que eu nasci, minha mãe fala que Jesus vai voltar. Eu tinha medo quando minha mãe falava que Jesus ia vir, que ele ia vir como raio, que ia buscar todo mundo, que eu ia para o inferno. Ela falava assim, eu tinha medo. Hoje, eu estou com 83, sou da igreja tal, mas eu não acredito na volta de Jesus. Eu falei assim, alguma coisa está errada, porque eu creio. Mas, infelizmente, isso acontece. Até no nosso meio batista também, eu acredito que possa ter alguém pensando assim. Mas, irmãos, a volta de Jesus é real. Ele vai vir. Pode crer nisso. Eu não posso afirmar o dia e a hora, porque ninguém sabe. Mas eu tenho a certeza porque ele vem. Porque esse livro aqui não mente. Tudo que está aqui vai se cumprir. E a volta dele é real. Ele vai vir. Pedro, na sua carta, Pedro, né? Em 2 Pedro 3, de 3 a 4, diz assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não é isso que a gente escuta? Eu estou aqui, gente, a Bíblia, Pedro escreveu há quantos anos atrás? E ele não sabia que hoje eu estaria aqui pregando, falando sobre isso. Mas nós escutamos isso, pessoas falando, Jesus vai voltar? Há quanto isso está escrito? Olha, desde a criação, desde lá de trás, tudo continua a mesma coisa e nada aconteceu. Mas um dia vai acontecer. E aquele que for fiel ao Senhor, verá a glória de Deus. Passando para o ponto 3. A volta de Jesus vai pegar muitos cristãos despreparados. Irmã Carla. Despreparado? Como assim? Eu frequento escola bíblica, eu estou na igreja. Irmãos,
O texto eu também não vou ler, vocês lerem em casa. Ou então, depois, vocês sentam aí com o pastor Ricardo, pede para ele ler com os irmãos. Mas é um texto que todo mundo conhece. É o texto de Mateus 25, de 1 a 13, que fala, que o próprio Jesus está falando da parábola das 10 virgens. Todo mundo conhece essa parábola? Amém? Opa! Oi? Quero ouvir um amém mais forte, gente. Quem conhece a parábola dos 10 mandamentos? Da parábola das 10 virgens, diz... Ai, graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, o texto, né, lá de Mateus 25, de 1 a 13, ele vai falar das 10 parábolas, das 10 virgens, é uma parábola. O próprio Jesus fala. Ele fala ali que as 10 virgens, na verdade, são as virgens ali no texto, representa nós, a igreja do Senhor. Ok? Amém? E o noivo é o próprio Senhor. É o próprio Jesus Cristo. Ele diz que 10 são as prudentes, que vão estar sempre com as suas lamparinas acesas, e quando o noivo vier, ele vai levar aquelas que estão preparadas. Mas ele apresenta 5 imprudentes, que não vão entrar no reino de Deus. Ela vai estar totalmente fora do reino. Aí a gente pergunta assim, irmã Carla, são 10 virgens, mas todas estavam lá se preparando para o casamento, se preparando, mas 5 não se prepararam, elas se perderam. Por quê? Porque elas não acreditaram. Porque elas queriam levar a vida, deixa a vida me levar. Alguém conhece essa música, Deixa a Vida Me Levar? E não existe uma música assim, eu não sei cantar não, irmãos, música não é comigo não. Mas eu sei que tem uma música assim, que fala assim, deixa a vida me levar. Elas estavam vivendo de qualquer maneira. Mas chegou um dia que o noivo veio. Aquelas que estavam com a lamparina acesa, preparada, foram. E elas não foram. O que vou falar aqui agora é algo muito sério. Muitos de nós que estamos hoje dentro de alguma igreja, infelizmente, não será arrebatado com a volta de Jesus Cristo, por estar com a sua lamparina apagada por falta do azeite. Muitos vão entrar diante de Deus e Jesus vai dizer assim, vai falar assim para Jesus: Senhor, eu preguei no teu nome. Eu estive lá na frente da igreja entregando café no seu nome. Eu estive lá na igreja preparando o bolo. Eu estive lá na igreja trabalhando com as crianças. Você sabe qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vai ser triste, né? Mas isso vai acontecer, irmãos. Porque a palavra de Deus diz isso. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Aí você vai falar assim, mas Carla, eu estive lá trabalhando. Meu irmão, você esteve aqui trabalhando, mas você não estava fazendo o principal, tendo experiência com Cristo, buscando a Cristo. Você veio aqui porque você achou bonitinho. O pastor, acho que foi o pastor que falou, ou alguém que falou assim, olha, não houve arrependimento. Judas foi condenado não porque ele fez aquilo, é porque quando ele pecou contra Jesus, ele não se arrependeu do pecado dele. Ele teve remorso. Aí ele foi condenado. Aí você vai falar assim, mas o que tem a ver eu aqui? Porque eu estou aqui trabalhando. Irmão, você está aqui por empolgação, porque você acha bonito. E não porque você crê realmente em Cristo Jesus. Ou porque você tem vivido a experiência com Ele. Aí você vai me perguntar assim, Carla, como que eu faço para manter a minha lamparina acesa? Cheia de azeite. Tá quando aquela ali preparada para quando Cristo voltar, eu ir com Ele. Para Ele não dizer assim para mim, afastai-vos de mim que eu não te conheço. Eu vou dizer, irmãos, é muito simples.
O primeiro passo para você manter essa lamparina acesa é crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que habitou entre nós como homem, que foi ali na cruz, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e vivo está. É o primeiro passo, é crer em Jesus Cristo. Segundo passo, é entregar a sua vida de verdade no altar do Senhor. Se você entregar a sua vida, colocar, e isso também serve para quem está em casa me ouvindo. Ah, não é só para aqueles que estão na igreja? Não, se você está em casa e me ouvindo, você também precisa entender que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Colocar no altar do Senhor. Depositar no Senhor toda a tua confiança, a tua fé. É o segundo passo para que a tua lamparina comece a acender. O terceiro passo, meu irmão, minha irmã, isso aí é difícil, mas não é impossível. É confessar os seus pecados ao Senhor Jesus. Não é confessar dessa forma, Senhor, eu pequei. Me perdoa pelos meus pecados. Não. Senhor, eu pequei assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Perdoa os meus pecados. Não precisa chegar aqui na igreja para confessar para o pastor, porque o pastor não vai fazer nada por você. Ele não tem poder para perdoar os seus pecados, mas Jesus tem. Jesus diz para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com Ele secretamente. Coloca ali diante de Deus, você bota o seu joelho no chão e clama a Deus e pregue. Fale para Ele, Senhor, eu pequei, perdoa-me. Eu fiz isso, eu fiz aquilo que não te agrada, mas diz o que você fez. Porque Jesus, Ele é poderoso para perdoar todos os seus pecados. E Ele quer perdoar o seu pecado hoje, agora. Eu não sei o que os irmãos fizeram, não sei o que você está em casa fez, e nem preciso saber, porque da mesma forma eu não tenho o poder para perdoar pecado de ninguém. E nem vou falar nada, nem julgar, porque eu sou tão pecadora quanto qualquer um dos irmãos. Mas Jesus, Ele quer trabalhar na tua vida hoje, agora. Começa a falar para Deus. Aí você e Ele no seu coração. Senhor, eu pequei nisso. Me perdoa. Começa a trabalhar em mim, Senhor, para que eu não faça mais. Eu quero ser um servo fiel. Você vai começar a acender a sua lamparina. E depois, meu irmão, é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Fazer exatamente os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu. E você sabe qual foi? Eu vou dar aqui, pastor. Vocês dois pastores não podem falar. Não pode. É proibido, os dois pastores. Mas a igreja, eu vou dar oportunidade para a igreja. Você sabe qual foi os maiores ensinamentos, dois maiores mandamentos e ensinamento que Jesus nos deu? Quem sabe? Levanta a mão. Gente, escola bíblica dominical. Vamos lá. Quem sabe? Exatamente. Está lá em Mateus 22, 37 e 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo assim como a si mesmo. Irmãos, vocês fazendo essas duas coisas, a tua lamparina vai estar cheia de azeite, vai estar acesa para quando o noivo vier. Você confessou a Jesus Cristo como Senhor, entregou a sua vida a Ele, pediu perdão pelos seus pecados e está fazendo aquilo que Ele nos ensinou. A lamparina vai estar cheia de azeite. E ela vai estar pronta para quando o noivo voltar. Fazendo essas coisas, agrada o noivo. E com certeza, nós estaremos diante do nosso Senhor.
Já caminhando para o final. Opa, quem vai dar um amém aí? Já estou caminhando para o final. Eu não vou ficar até meia-noite. Não vou falar o que o pastor está falando. Eu estou caminhando para o final. Tá lá a gente vai falar agora o quarto ponto, que é, olha, vou compartilhar um milagre aqui com os irmãos. Eu fadi a cadeira para sentar. Sentei e não estou com dor. Isso não é milagre de Deus? É um milagre, eu quero compartilhar com os irmãos. Tá? Eu quero dizer que o Senhor, Ele é fiel. E quando Ele manda a gente fazer algo e a gente obedece o Senhor, Ele nos ajuda. Gente, é verdade, eu estou aqui, estou feliz. Eu acho que eu posso até pular aqui de alegria, porque Deus, Ele é bom. E nós, quando nos colocamos diante de Deus, na obediência, Deus, Ele cumpre na vida nossa o que Ele tem nos chamado. Então, vamos lá, por quarto ponto. Jesus vem para buscar uma igreja irrepreensível. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, do 23 a 24. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na virtude do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Quando Paulo escreveu ao Tessalonicense, ele orienta que devemos conservar todo espírito, alma e corpo irrepreensível para a vinda de Jesus. Aquele que querem realmente encontrar-se com o Filho de Deus vão precisar de santificar-se completamente dos desejos carnais, dos prazeres desse mundo, que dizer, abrir mão de tudo que te traz prazer deste mundo, para poder viver a santidade para a qual Deus te chamou. Os desejos carnais, meus irmãos, são passageiros. Os desejos desse mundo são muitos e são bons. Não é bom? Eu gosto. É bom. Mas melhor ainda é estar na presença daquele que tudo pode. Melhor ainda é eu poder dizer, eu vivo para Cristo. Melhor ainda é dizer assim, vem, Senhor Jesus, estou pronta para que o Senhor venha me buscar. E nós precisamos realmente abrir mão. Essa igreja precisa entender que o Senhor desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. E que os desejos passam, mas a palavra do nosso Deus não passará. E vai se cumprir. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor se agrade de nós. Por isso, para que você poder fazer parte de uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível, como está lá em Efésios 5, 27. Não vou ler, mas depois os irmãos possam dar lida. E por fim, para concluirmos, a volta de Jesus é algo certo, que pode acontecer a qualquer momento e tem que ser a nossa maior esperança. Devemos desejar isso e viver como se a sua volta fosse agora. Também devemos pedir a Deus que nos ajude e nos desprenda deste mundo e buscar com prioridade a santificação, guardando e desejando a volta do Senhor. Amém? Irmãos, nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu falei que nós precisamos confessar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, confessar os nossos pecados a Ele. Esse é o momento que eu vou estar dando a você, igreja, a oportunidade de você fechar os olhos e começar a falar com o Senhor. Você também que está aí em casa, me ouvindo, é o momento
momento de você estar falando com Deus, entregando a sua vida a Jesus. Se você ainda não experimentou esse privilégio, mas quer agora no momento de entregar a sua vida a Jesus, e faça essa oração, fala: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Depois, procure alguém aqui da igreja que você conhece, ou que você tem contato. Fala assim: olha, na quinta-feira eu entreguei a minha vida a Jesus. E gostaria de fazer parte deste corpo, desse corpo que é irrepreensível. E que quando Jesus voltar, eu possa estar junto com a igreja dele, na casa do Senhor. E você que está aqui na igreja, ore ao Senhor. Comece a entregar a sua vida a Cristo. Feche seus olhos. Fala com o Senhor. Peça perdão. Eu sei que vocês estão num momento de sucessão pastoral. É um momento difícil para a igreja. Mas você já parou para pensar o quanto Deus já tem feito nesta igreja? O quanto Deus tem feito na vida de cada um de vocês? Irmãos, é um amor muito grande. Eu acompanho uma igreja pelas redes sociais. E eu tenho visto, através das mídias do pastor Ricardo, de algumas coisas aqui, o quanto vocês têm sido abençoados por Jesus. Vamos orar. Fiquem de pé. E nessa oração, eu gostaria de convidar meu marido. Porque quando ele esteve aqui, ele compartilhou comigo o púlpito. Então, eu gostaria de chamar o meu marido para fazer essa oração. Consagrando, abençoando a vida da igreja, abençoando a sua vida. Irmãos, esteja orando, esteja no coração de vocês aquele desejo bem forte pela volta de Jesus. E diga sempre: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Estou pronta para ir com o Senhor. Mas se eu ainda tiver que ficar aqui, ó Deus, e o Senhor se desejar que eu vá continuar pregando a Tua palavra, estou aqui também para cumprir a Tua vontade. Mas venha, Senhor, buscar a Tua igreja. Pai de amor, obrigado, Senhor Deus, pela esta palavra que chegou aos nossos corações. Que possamos, Senhor Pai, entender aquilo que Tu tem para nós. Obrigado, Pai, porque a nossa vida hoje, Senhor meu Deus, é diferente. Porque nós conhecemos a Ti, Senhor Deus, como único Senhor e Salvador. Reconhecemos a Ti, Senhor Deus, que é capaz de perdoar os nossos pecados. Obrigado, Pai, porque Tu habitou entre nós e nos conduziu, Senhor Deus, a este momento maravilhoso, que é confessar com os nossos lábios que Tu é o Senhor. Senhor, cremos que Tu vem, e por isso nós estaremos aqui, Senhor Deus, aguardando, preparados, com a Sua palavra plantada em nossos corações. E assim eu vou fazer tudo aquilo que Te agrada. Eu vou orar, eu vou proclamar a Sua palavra, eu vou expandir o Seu amor por todos os lugares aonde os meus pés podem alcançar. Senhor, usa essa igreja nesta comunidade, que ela possa ser sal, que ela possa ser luz neste local, nesse tempo ao qual nós estamos vivendo. Abençoa, Pai, cada pessoa que tem confessado a Ti. Abençoa, Pai, aquelas pessoas que no seu íntimo, nesse momento, está confessando a Ti como Senhor.
que essas pessoas possam se comprometer em público, como nós estamos aqui em público, falando que Tu é o Senhor de nossas vidas. Conduz, Senhor Deus, esta igreja, conduz cada pessoa para aquele momento maravilhoso, que é a sua volta. Esteja conosco, nos preparando cada dia, esteja conosco nos ensinando, para que nós possamos compartilhar com tantas e tantas outras pessoas aquilo que temos aprendido. Obrigado, Pai, por este momento, por esta palavra, em nome de Jesus, amém. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso, Vamos todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso vamos todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Podeis assentar, queridos. Jesus vem, por isso eu vou continuar evangelizando. Jesus vem, por isso vamos continuar fazendo trabalho com as crianças, todo primeiro sábado do mês. Jesus vem, por isso vamos continuar servindo um cafezinho aqui no ponto, evangelizando aquelas pessoas, orando pelas vidas, abraçando, sorrindo. Jesus vem, por isso vamos continuar trabalhando com os PGMs, com os cultos nos lares. Jesus vem, vamos continuar evangelizando, porque o Senhor nos chamou para este propósito. Ele disse: vão e faça discípulos. Então é por isso que Jesus vem e eu, você, nós iremos, porque não deixaremos de falar do amor de Deus a todas as criaturas. Muito obrigado, Carla. Obrigado, pastor. Foi um prazer recebê-los novamente aqui. Eu quero já contar aqui uma novidade, né? Não vamos ter o nosso Arraial Missionário, que no caso é um trabalho missionário, que é uma festividade que é realizado sempre no mês de julho, tá? Vamos ter então um festival de pastel, vai ser o Festival de Pastel Missionário, que vai acontecer no dia 9 de agosto, é um sábado, tá certo? Será uma tarde toda de louvor e adoração,
um momento aí com as barracas, pessoas podendo vir, compartilhar o amor de Deus, ouvir uma palavra e também cantar e louvar conosco. Então, você já fique preparado para esse dia, guarda aí na sua agenda, dia 9 de agosto, tá certo? Pastel missionário, festival de pastel missionário, tá bom? Eu quero encerrar o culto desta noite, desejando a você uma boa noite, que o Senhor possa te levar novamente, aí você retornando para o seu lar, guardado e protegido, tá certo? Pela mão poderosa do nosso Deus. A irmã Carla e o pastor Adilson estarão lá na porta, espere eles chegarem lá para vocês poderem cumprimentar, tá certo? Que o grande amor de Deus, a graça suficiente e salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida daqueles que aguardam hoje e sempre a volta de Jesus. E a igreja diz...